Hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que é muito polêmico, sim, que é como educar seu filho com firmeza e sem extremos. É o caminho do meio, que é o que a gente fala que é tão importante, mas tão desafiador para nós pais. Sempre foi, eu acredito, e hoje é cada vez mais. Porque ou nós somos do time dos negligentes, que deixamos tudo e não colocamos limite, ou nós acabamos sendo do time dos estressados, dos nervosos, dos que não têm paciência com nada, acaba descontando nas crianças, muitas vezes, o estresse do dia, os problemas, e a gente não consegue aproveitar tudo que acontece com os nossos filhos durante o dia para treiná-los, né? Para fazê-los aprender com determinadas situações. E isso se chama educar. O que é educar com firmeza sem extremos? É literalmente você colocar limites, saber colocar os limites, saber colocar o sim e o não, mas sem extremos, sem usar de força física para isso, sem usar de força emocional, sem usar de chantagem, sem usar de ameaças. Você faz isso que eu te dou aquilo, não vai ter aquilo, ou vai ganhar uma palmada, ou vai ganhar algum reforço negativo, né? Porque tem o reforço positivo e o reforço negativo. O que é o reforço positivo? Quando a gente reforça algo que a criança fez de uma forma positiva, por meio de validação, por meio de afeto, por meio de conforto, tanto emocional quanto físico, e o negativo, punindo a criança de alguma forma, se ela não fizer aquilo que você está pedindo. Então, se você não desligar agora, você fica sem doce. Se você não vir aqui agora, nós não vamos mais passear, né? Então, isso é um reforço negativo. E isso também tem um outro nome, que é violência, né? Invisível, normalizada, mas sim, não deixa de ser violência. Então, isso é esse tema, né? A gente não ir nem pelo caminho dos deixa tudo, não coloca limites, não sabe se impor, não sabe fazer, como fazer e acaba sendo negligente, deixando essa corda correr mais, e depois muitas vezes não conseguindo puxá-la de volta, porque aí a criança já não responde mais, já não te tem mais como autoridade, já não te respeita mais, né, como autoridade, como pai, como mãe. E muitas vezes, né, a gente acha que esse tema, né, educar com firmeza, é educar gritando, é educar se indispondo com a criança, educar ali, né, com limites rígidos, com controle, né, porque a gente pensa em firmeza, a gente pensa em algo rígido, mas na verdade não. Educar com firmeza não precisa necessariamente ser algo rígido, impositivo, de controle, né, mas precisa sim ser o meio termo. E é aqui hoje que a gente vai falar sobre isso. E por que é importante a gente educar os nossos filhos sem extremos? Porque, na verdade, gente, a vida, ela não é feita de extremos. Nós não estamos todos os dias felizes e nós não estamos todos os dias tristes, né? São dois extremos. Nós aí estamos aí oscilando pelo caminho do meio. Então, sim, é uma curva de aprendizagem, vão existir momentos em que você vai conseguir ser mais respeitoso, colocar o limite de uma forma mais branda, ser mais firme, e vão ter momentos que ou você vai deixar a corda um pouquinho mais solta, ou você vai ter que puxar um pouco mais essa corda, dependendo do que aconteceu. E aí aqui que entra o quê? A coerência. A gente precisa se dispor da coerência para educar os filhos. Eu não posso chamar a atenção da mesma forma se ele está querendo se jogar da janela ou se ele está querendo colocar um doce na boca que não pode por algum motivo. Na verdade, né, a gente está faltando bom senso no mundo, né? A gente vê pessoas tomando determinadas atitudes de formas tão sem bom senso, sem pensar que de fato o que é importante, tomando atitudes desajustadas, que muitas vezes você fala, nossa, mas foi por isso que essa pessoa fez aquilo, né? As pessoas perderam um pouco da noção do que realmente é necessário, do que realmente a gente precisa tomar uma atitude e daquilo que não precisa agir dessa forma, né? Não causa problemas. Tudo bem, às vezes, comer um doce antes,
né? Tudo bem, às vezes, jogar alguma coisa no chão, né? Não vai acabar o mundo. Você vai lá e ensina a criança por que não pode, o que não pode, por que precisa, não pode comer isso, por que precisa comer mais aquilo. Você vai educando, né? Então, existe um exercício para nós pais na educação desses filhos. Existe um exercício tanto de autocontrole, quanto de bom senso, né? E quanto de educação emocional mesmo, que nós, infelizmente, a maioria de nós não teve. Então, é necessário que a gente olhe para esse bom senso com as lentes da verdade, não com as lentes daquilo que a gente imagina ou daquilo que a gente queria que fosse, mas com as lentes da realidade, tá? Porque nós temos sempre a tendência de ser mais agressivos e permissivos do que encontrar esse caminho do meio, porque nós não aprendemos a fazer isso. Na prática, nós não sabemos fazer isso, porque não foi dessa forma que nos foi ensinado. A gente tem que aprender, praticar, e de novo, cada vez melhor. E é um processo. Não espere que de repente você vai... hoje você grita com seu filho, e aí no dia seguinte você passa a ter autocontrole, você passa a saber colocar os limites com firmeza, você passa a usar uma linguagem mais respeitosa, uma comunicação mais respeitosa. Isso não existe, tá? Isso é algo que vai ser construído. E nós não conseguimos fazer isso do dia para a noite justamente porque nós não vivenciamos esse processo. O que nós vivenciamos? A permissividade, a agressividade, a violência, né? A chantagem, aquela negociação em que a criança só ganha se faz, só ganha se faz aquilo daquele jeito, para a mamãe e o papai ficar feliz. Então, esse foi o nosso modelo, né, que a gente chama aí de educação tradicional. Esse foi o nosso modelo aprendido, faz parte dos nossos padrões de intimidade, que a gente chama na psicologia. Então, já está muito no nosso automático, já está muito nas nossas entrelinhas. Diferente dessa educação do meio, né? Essa educação aí mais equilibrada, que sim, coloca os limites, que sim, é preciso olhar para a educação dos filhos com firmeza, mas a gente sabe hoje, e é comprovado, né, todos os danos e os traumas psicológicos que todos nós carregamos por termos feito parte dessa geração de crianças que, infelizmente, só aprendeu na dor. E nós estamos justamente fazendo esse movimento para ampliar o nosso nível de consciência e conseguir fazer diferente. Porque se a gente não tem isso como um diagnóstico, como algo que a gente realmente precisa mudar, a gente não consegue agir na causa, né, na raiz. As ferramentas que nós temos hoje se tornam impraticáveis quando a gente olha para isso e resolve que vai parar em nós aquela dor. Ali começa realmente uma mudança, né? Uma possível transformação. E nós acreditamos que isso é educar justamente por essa herança transgeracional, por tudo que nós aprendemos dos nossos pais. E aqui, quando eu comecei, né, a entrar em contato com a educação positiva, eu comecei a perceber os danos em mim da educação tradicional. Existe um movimento natural de nós seres humanos de olhar para os nossos pais e falar, poxa, como eles fizeram errado. Mas é importante que a gente lembrar que os nossos pais não tinham a oportunidade que nós temos hoje, né? Imagina, 2:30 da tarde, falando sobre isso, com muitos artigos científicos, com muitos livros escritos pelo mundo, né? Eles não tinham essa informação, não tinham acesso a ela já existia, mas ela não tinha esse livre acesso, cursos, livros, masterclasses, workshops, formações, né, em educação parental e acesso a esse tipo de informação, né? Então, não cabe a nós culpá-los. Eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham e muitos deles tinham muito, muito pouco. Muitos dos nossos pais não puderam nem estar com a gente durante a nossa infância, né? Tiveram aí que trabalhar, ou ainda tem, e o quanto que de nós ainda estamos repetindo isso também, muitas vezes, né? Deixando nossos filhos em escolinha, com babá, porque precisamos trabalhar, né? Então, muitas vezes, hoje a gente tem essa oportunidade
de ver aqui essa live depois gravada, né? Tem internet hoje, coisa que não tinha antigamente. Então, quanto que a gente precisa aproveitar e saber aproveitar essa oportunidade que nos é dada hoje, tá? E muita gente me pergunta, né, como a gente pode perceber que nós estamos no caminho do meio, ou que nós estamos sendo permissivos demais, ou que nós estamos sendo autoritários demais. E eu sempre faço um convite a você olhar para a sua criança. Como é que está essa criança, esse filho que você tem em casa? Como ele está se comportando? Como é o comportamento desse filho? Como ele reage às mudanças, né? Claro, levando em consideração a idade dele, levando em consideração o ambiente que existe ali em torno dele, mas como que ele tá, né? Normalmente as crianças que são muito controladas, né, pelos pais, que os pais são muito rígidos, são crianças muito medrosas, né? São crianças que têm muitos medos, são crianças que têm muitos receios, que não conseguem explorar os lugares, que não conseguem interagir com as pessoas na maioria das vezes. São pessoas que têm limites para tudo. Então ela se limita e ela se acostuma com esse cenário, porque de fato é isso que é aceitável para ela na educação que ela tem, né? Com esses pais que são responsáveis por guiar essa educação, com esse ambiente extremamente controlável, com medo, com muitos nãos, né? Muitos não pode, só pode muitas vezes aquilo que é facilitado pelos pais ou é conveniente em alguns momentos para os pais, olhando aqui de uma forma bem superficial. E quando a criança é uma criança que é muito, deixa muito a corda solta, né? É aquela criança que faz o que quer, do jeito que quer, e tudo que chora tem, e tudo que não consegue se comunicar muitas vezes, não consegue dizer o que quer, porque quer, falar das suas emoções. São crianças extremamente irritadas, né? Que se irritam por muitas coisas com muita facilidade e passa muito tempo naquele período irritada, não consegue desenvolver, né? Tem mais dificuldades de desenvolver ali a corregulação com o adulto. Então são crianças que é tudo do meu jeito, pronto, acabou. Então a corda já rodou demais aí, já tá solta demais. E aí a gente percebe que nós estamos indo para outra ponta dessa extremidade, que também é muito perigosa, porque quantas coisas, pensa aí agora comigo, quantas coisas na sua vida você conseguiu do jeito que você quis, na hora que você quis, do modo que você quis. Muitas vezes, quando eu me formei, né, a minha primeira formação é de publicidade, o quanto eu queria entrar numa agência, o quanto eu queria ter um cargo de chefia, o quanto eu queria, o quanto eu batalhava por isso, e as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, nem na hora que eu queria, nem da forma que eu queria. E aí a gente aprende o quê? A lidar com a frustração, a ser resiliente na dificuldade, a não desistir, a nos aperfeiçoar, a ajustar o que é preciso para continuar naquela nossa empreitada. Então, isso faz com que a gente fique resistente, né, e resiliente naquele nosso propósito, naquilo que a gente realmente acredita. E muitas vezes, o outro lado, né, do controle também não sabe lidar com as frustrações. Porque quando as coisas saem do controle, que é aquele controle que a criança está acostumada, né? Aquele ambiente controlado extremamente, quando a coisa sai do controle, ela não sabe como agir. Ela não sabe lidar com o fracasso, com a frustração, com as coisas não terem saído, não terem sido da forma que estava estabelecido antes, ali mediante o controle que ela vivenciava. Então, como que a gente depois projeta isso para os nossos padrões na forma adulta, né? Nossos padrões de intimidade na forma adulta. Então, nós temos os padrões de intimidade na nossa forma da infância, e depois que esses padrões vão ditar as nossas formas de intimidade, nossos padrões de intimidade na vida adulta. Isso é um conceito da psicologia, né? Que a gente fala bastante disso. Então, muito das coisas que os nossos filhos estão vivenciando hoje, experiências e a educação que eles estão tendo hoje, vai refletir na forma como eles vão se relacionar
com eles e com os outros, com o mundo e com a sociedade na vida adulta. Só que hoje nós temos outra oportunidade, né? Uma oportunidade de fazer diferente. E como nós podemos educar os nossos filhos para nós não sermos desrespeitosos com eles e nem permissivos? Então aqui eu coloquei 5 pontos e eu quero destrinchar eles com vocês, tá? A primeira coisa é avalie a situação. Aqui a gente bate novamente naquela situação do olhar para o contexto e ter bom senso, tá? Então avalie a situação. Cada filho é único, cada momento é único. A gente não existe fórmula de bolo, a gente não age com o mesmo filho da mesma forma. Os filhos são diferentes e nós, mães, temos realidades diferentes, vivenciamos uma maternidade diferente. Então, se fizer isso, faz aquilo, não funciona. Porque para mim pode funcionar, para você não, para outra só um pouquinho, vai precisar ajustar alguma coisa, né? Então, por quê? Porque nós temos filhos diferentes, eles são únicos, assim como nós, e a nossa história é única também. Então, por isso que é importante a gente avaliar a situação, perceber o que está acontecendo, o que essa criança está vivenciando no ambiente íntimo dela, no ambiente social dela, né? No ambiente psíquico, na família, na escola. Tá doente, não tá doente, tá com sono, não tá com sono, comeu, não comeu, tá com fome, tá irritada, com a idade dessa criança, o que foi construído até aqui. Então, nós, como pais e responsáveis, somos ali as pessoas que vão precisar olhar para esse contexto de uma forma geral, ter o bom senso e avaliar essa situação, tá? Para nós não sermos nem para um lado, nem permissivos demais, nem para o outro agressivos e controladores. E ali fazer ali uma comunicação certeira, com a firmeza necessária, mas também olhando para a individualidade do nosso filho e tendo compaixão com ele. Ele é nosso filho, ele não é um boneco, ele não é um pedaço de pau, ele é um ser humano. Ele gosta de algumas coisas, de outras não. Ele prefere umas coisas, outras não. Ele tem o seu gosto. E conforme a criança vai crescendo, vai tendo cada vez mais, porque ela vai se descobrindo como ser único. Ela vai descobrindo a sua identidade. E como é importante nós guiarmos a criança nesse processo sem cortar suas asas. Porque depois, mamãe e papai vai querer que o filho voe, vá para o mundo, construa família, tenha o seu emprego, viaje, construa sua vida, e ele não vai conseguir. Por quê? Porque foi cortada a asinha dele lá no começo. Então, é importante que a gente avalie a situação, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, qual é o nível de prioridade disso? Muitas vezes, essa é a dificuldade dos pais, não perceberem qual que é o nível de prioridade disso que eu tô fazendo com meu filho. Então, por exemplo, é muito mais prioridade eu ir lá e resolver a situação, porque o meu filho tá querendo se jogar de algum lugar, do que eu ficar aqui, sai daí, desce daí, menino, vai machucar. Se machucar, eu não vou cuidar de você, eu não vou levar você pro médico, né? Não, você tem que ir lá e tomar uma atitude. Então, esse é o nível de prioridade. Existem situações que a prioridade é 100% e existem situações que a prioridade é fazer o quê? Nem, por exemplo, domingo, cheguei na casa da minha mãe, o almoço não estava pronto ainda. E aí, o que aconteceu? Em cima da mesa, ela tinha feito empadas de palmito. As crianças chegaram, obviamente, com fome, cada um pegou uma empada. Você vai obrigar a criança a devolver a empada porque ela tem que primeiro comer o almoço para depois comer a empada e ela entende isso? Não, ela entende que ela está com fome. E tem um monte de coisa para ela comer na mesa. Ah, não, esse não é o almoço. Gente, qual o nível de prioridade? Qual o problema dela comer antes? O máximo que pode acontecer é ela ficar sem apetite pro almoço. Mas ela comeu. E tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. Então a gente precisa dar o nível de prioridade que cada situação merece, senão a gente enlouquece, tá? Terceira coisa, eu estou tomando essa decisão na educação do meu filho para protegê-lo, com base no amor, com base na autopreservação, ou eu estou tomando essa atitude na educação do meu filho com base na raiva,
no controle, porque ele tem que me respeitar, porque eu sou o pai e a mãe dele, porque eu estou com raiva, porque eu estou com... tô querendo pegar esse menino e esganar. Se for essa a sua motivação, dê um passo para trás e não tome nenhuma atitude por enquanto. Porque quando a gente age na raiva, a intensidade, a intensidade não, mas a disposição que você venha se culpar por isso e ter errado na mão é muito maior. A probabilidade, tá? Era essa palavra. A probabilidade é muito maior. Então, quando você for tomar uma atitude, responda para si mesmo. Estou tomando essa atitude no amor ou estou tomando essa atitude na dor? Se for na dor, repense a sua atitude. Repense a sua decisão. Tenho certeza que isso vai te causar muito menos prejuízos emocionais, como a culpa e todas essas outras coisas, tá? Quarta coisa, cuidado com a comunicação. Existem várias formas de falar a mesma coisa e nós precisamos treinar isso. Qual é a melhor forma de falar? Como que eu posso perceber quando meu filho reage melhor a algo que eu estou falando? Se eu falo assim ou se eu falo assado? Onde eu me sinto mais confortável e que ele também consegue entender a minha comunicação? Porque sim, tem pessoas que têm um temperamento mais impositivo, mais agressivo de falar, de se colocar. Mas de repente a criança, o filho acha que tá brigando, né? Porque já vivenciou momentos como esse em que você estava nesse estado emocional e era uma briga. Então ela acha que toda vez que você fala um pouco mais alto, você está gritando. Então, como a gente consegue reverter essa forma de se comunicar, entendendo qual que é o fator do meio e treinando isso com a criança, exercitando isso no dia a dia, desde coisas do dia a dia mesmo, né? Quanto coisas e situações que demandam um pouco mais de atenção, que você precisa estar ali mais perto, explicar porquê, explicar determinadas coisas que acontecem, né, durante o dia, que a gente precisa realmente sentar e explicar que não é possível fazer desse jeito e por que não é possível, tá? E normalmente as crianças, existe um estudo que fala sobre isso. Quando nós explicamos para uma pessoa ou para uma criança, que é uma pessoa, o porquê de fazer isso ou aquilo, o porquê daquela sua ação, ela tem de 80% a 90% de chances de te responder mais positivamente. Então, sim, a gente precisa, mas ficar explicando o porquê para ele toda hora. Se fosse o seu esposo, você não ia ter que explicar o porquê? Se fosse uma amiga, você não ia ter que explicar o porquê? Ah, eu não vou hoje naquela festa. Não, nossa, por quê? Você não tem que explicar? Ah, amor, hoje eu não vou fazer almoço. Por quê? Você não tem que explicar? Né? E não é uma questão de ter que explicar com esse ar de nossa, eu tenho que explicar, que preguiça, que coisa chata. Não, você não ama seu filho. Então, quando a gente ama, a gente não vê isso como algo penoso. A gente se importa com o outro. A gente percebe que o outro é importante. E por que que é importante? Por que que nós queremos, né? Estar junto, apoiando, sendo o porto seguro dos nossos filhos, porque nós amamos. Não é pelo excesso de controle, né? Porque a gente quer eles para sempre do nosso lado, ou não deveria ser. Porque a gente quer que eles voem alto, né? E transformem, né, esse mundo num lugar muito melhor, tá? Então, cuidado com a comunicação usada, tom de voz, palavras, não usem palavras muito difíceis com os filhos, explique as coisas, dê atenção para aquilo que eles trazem pra gente. Às vezes eles perguntam as coisas, os pais fazem cara de paisagem, finge que não tá acontecendo nada. Aí a criança tira as próprias conclusões, Deus sabe lá como, e depois a gente reclama. De onde ele tirou isso? Da lacuna que você deixou quando você não quis explicar algo, né? Então é importante, se a gente não explica, o mundo vai explicar para os nossos filhos. E aí vai ser muito mais difícil. E a quinta, como fica a minha consciência depois dessa atitude que eu tô tomando, né? Dessa tendência que eu tô tendo de ser ou mais agressivo ou mais permissivo? Normalmente a nossa consciência acusa. A nossa consciência depois nos diz se a gente está tomando uma decisão, se a gente está indo para uma educação que é mais de um extremo ou do outro, ou de um caminho do meio. Porque sim, a gente vai ter momentos em que a gente vai estar mais para a direita, momentos que a gente vai estar mais para a esquerda. Mas o importante é não agir só em um extremo.
Isso que é extremamente doloroso e implica em traumas, em falta de saúde emocional e mental no futuro com os nossos filhos e no relacionamento que nós temos com eles. Então, sim, é importante que a gente olhe para todas essas questões e eu vou repetir elas aqui para vocês, tá? A primeira, avalie a situação. Segundo, qual é o nível de prioridade disso? Terceiro, estou tomando a decisão com base na raiva ou para protegê-lo na base do amor? Quarto, cuidado com a sua comunicação usada, tom de voz, palavras, temperamentos na hora que você fala com o seu filho. E quinto, como é que fica a sua consciência depois? Ela te acusa ou ela te tranquiliza? De que sim, você está procurando melhorar a cada momento? Pode ser que não tenha sido da melhor forma agora, mas tem momentos que você consegue lidar com aquelas situações com mais firmeza, sem tanto extremismo, né? Sem tanta agressividade, sem ser tão permissivo ou tão autoritário, né? Que é diferente de autoritarismo. Então, é importante a gente olhar para que essas questões sejam um guia, para que a gente possa avaliar a educação que nós estamos promovendo, o caminho que nós estamos trilhando com os nossos filhos e a certeza de que podemos dormir com a nossa cabeça tranquila no travesseiro, porque estamos fazendo o melhor que conseguimos, assim como os nossos pais fizeram. Mas sim, é necessário que a gente faça essa transformação, tá bom? Então, por hoje é só. Deixa aqui seu comentário, coloca aqui sua sugestão para o próximo tema, que eu vou ficar muito feliz em saber. Ela fica gravada, então se você quiser assistir, reassistir, fique à vontade. E depois me conta o que você achou e o que você vem sentindo dessa geração de pais e de filhos nesses outros dois extremos, né? De permissividade ou de grande autoritarismo. Um grande beijo. Até a próxima quinta a gente se vê. Tchau, tchau.